Olá, bem-vindo. O Além das Montanhas de hoje vai discutir os direitos de animais de estimação que vivem nas chamadas famílias multiespécies, que são formadas por pessoas em convivência compartilhada com seus animais. Participam deste programa a promotora de justiça Monique Mosca Gonçalves, da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna do MPMG, que atua na defesa dos animais. Remotamente conversa conosco Vanessa Negrini, ela é diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, formada em Comunicação Organizacional, com mestrado e doutorado em Políticas de Comunicação e Cultura pela UNB, especializada em Direitos Animais e Estratégias de Comunicação Pública do Ativismo Animal. Aqui no estúdio ainda está conosco a advogada Caroline Amorim. Ela é professora, defensora da causa animal e diretora de articulação política e social no Instituto Abolicionista Animal. Ao meu lado está a Márcia Fidelis Lima, registradora pública, presidente da Comissão Nacional de Notários e Registradores do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela é diretora do IBDFAM de Minas Gerais, membro da Comissão de Direito das Famílias da OAB Minas e presidente em exercício da Comissão Mineira de Direito de Família Multiespécie do IBDFAM. Muito obrigada pela presença de vocês todas aqui hoje, aqui na TV MP. Bom, a gente vai começar esse debate, então, falando sobre essa mudança de conceitos, né, no direito, sobre os animais de estimação e das famílias multiespécies. Eu vou começar perguntando para a Vanessa, como é que isso está acontecendo, Vanessa? Então, bom dia a todos e todas, né? Quer dizer, bom dia, boa tarde, né? A hora que estiverem nos vendo e ouvindo. Muito obrigada pelo convite de participar aqui hoje desse debate. E essa mudança é bastante clara e evidente na sociedade. Resta ver o deslocamento das decisões jurídicas, né? Antigamente, quando tinha alguma pendência com relação a animais, no máximo você ia discutir ali, sei lá, no juizado especial, quem é o dono desse animal? Eu comprei, então eu comprei e ele é meu. Hoje você já percebe um deslocamento dessas decisões e a gente está decidindo em vara de família, né? Porque não é mais um objeto. Você olha para esse animal e vê ali um membro da família. Então, por exemplo, quando você tem um caso de divórcio, né? Você vai discutir guarda compartilhada, pagamento de pensão, dias de visita. E tem pesquisas que mostram que, efetivamente, para 61% dos tutores de cães e gatos, ali você tem um membro da família, já tem esse reconhecimento. E aí, quando isso começa a acontecer, quando você tem uma mudança da sociedade, as decisões judiciais elas acompanham, porque membros do Judiciário, do Ministério Público, afinal de contas, também integram a sociedade, e as jurisprudências vão mudando, as decisões vão mudando, mas você movimenta também o cenário legislativo. Então, você já começa a ter leis sendo discutidas em tramitação, né? E a partir de toda essa movimentação, você muda e impulsiona também a formulação de políticas públicas nos âmbitos dos governos, né, federais, estaduais, municipais. O projeto, inclusive, que está em tramitação, que é o 179, né, deste ano, ele vem para afirmar esse reconhecimento dos animais de estimações como seres de direito. Perfeito. Inclusive, todo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que diz respeito a direitos animais, né, a fauna, né, tanto de animais silvestres, os domésticos, os domesticados, os animais de produção, né, e também aqueles que ainda são explorados na ciência, qualquer projeto de lei que diz respeito a direitos animais passa lá no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, para que tenha a nossa manifestação técnica, dizendo se esse projeto ele tem algum vício, se ele tem algum óbice de continuar, ou se efetivamente é um projeto oportuno, né, para a sociedade brasileira. E já passou por nós, né, a manifestação nesse projeto, e o DPDA se manifestou de forma favorável, justamente por compreender que realmente é um projeto que vai regulamentar uma realidade que já é de direito. As pessoas veem e reconhecem seus animais membros de sua família, uma família multiespécie.
Doutora Monique, como é que o Ministério Público está tratando esse tema? Bom, primeiramente quero saudar todos os nossos telespectadores, é uma grande satisfação estar aqui hoje na TVMP, representando a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais. Esse projeto, na verdade, ele vem para consolidar algo que já está bem estabelecido na jurisprudência. Então, o conceito de família multiespécie, ele nasceu da ideia de que o que liga os seres humanos aos animais de companhia é o laço de afeto. E isso afasta o conceito, que é um conceito tradicional, que os animais são propriedade. Então, isso surgiu da mudança da sociedade. Os dados do IBGE mais atuais indicam que hoje existem mais cães do que crianças nos lares brasileiros. E o vínculo que liga essas pessoas a esses animais é um vínculo de amor. E o amor é a base do conceito de família. Então, como bem a doutora Vanessa falou, o primeiro pressuposto para a gente falar na família multiespécie é considerar que o animal não é uma coisa. Ele não é uma propriedade, porque não existe família entre uma coisa e uma pessoa. Então, ele já vem com esse pressuposto. E o segundo, o mais interessante é que a jurisprudência criou esse conceito partindo de uma analogia com o direito da criança e do adolescente. Então, na medida em que o nosso Código Civil ainda obsoleto, considerando o animal ali como um bem semovente, os juízes tiveram que se defrontar e as decisões judiciais elas não devem se basear tão somente na letra da lei, mas na evolução da sociedade. Então, com base principalmente numa leitura da Constituição, os juízes passaram a entender que nos conflitos de divórcio, principalmente, quando há disputa pelo animal de companhia, o que é muito comum na sociedade hoje, o critério para a decisão deveria ser o bem-estar do animal, ou seja, quem tem maiores condições de cuidar. Isso vem do direito da criança e do adolescente, que diz que o princípio do melhor interesse do menor. Então, hoje já se fala até num princípio do melhor interesse canino. Então, independentemente de legislação, e é muito importante que a gente tenha uma legislação para que a gente fixe esse entendimento, já há no âmbito da doutrina, no âmbito da jurisprudência, esse conceito fixado de que os animais de companhia eles não são nossa propriedade, eles são membros da nossa família. Márcia, conta pra gente na questão do registro, né? Você lida com o registro civil, os animais hoje de estimação já são registrados como parte da família, como é que essa mudança está acontecendo? Então, olá, primeiramente agradecer pelo convite, saudar todos vocês que estão nos assistindo, as queridas companheiras aqui da mesa. É um prazer enorme estar aqui representando o IBDFAM. Bem, então fazendo uma analogia, como bem disse a doutora Monique, em relação às famílias, né? A gente até trata como as famílias em função da pluralidade que a gente tem hoje do direito das famílias, não só aquela família tradicional. A família hoje é uma situação plural em que o que se preza, o que se cuida é das relações de afeto. Então, da mesma forma que o que faz com que a gente escolha os membros da nossa família é o afeto enquanto princípio constitucional, né, que transcende inclusive as normas constitucionais, o afeto hoje é a amálgama, como bem disse a doutora Monique, o que une as relações familiares. Então, tirou aquele centro que nós tínhamos antes de que família tinha que ser aquele grupo formado pelo casal, casado entre si e seus filhos biológicos. Hoje em dia, em função do afeto ter tomado esse centro, o afeto agora tira essa dicotomia, não está mais vinculado diretamente a duas pessoas, a um homem e uma mulher, porque não é mais a consanguinidade que é o vínculo e sim o afeto. Então, como ampliou, o afeto permite situações as mais diversas. E não temos dúvida que o que nos une aos nossos animais domésticos, né, aos nossos animais de estimação, são vínculos de afeto. Né, afeto na situação de amor, de cuidado, de responsabilidade. Então, os animais hoje, principalmente os de estimação, em 3 circunstâncias que a gente vê os animais hoje, tanto dentro do lar, do núcleo familiar, quanto na situação de rua, de abandono, de vulnerabilidade, quanto os animais que são utilizados para o trabalho, eles precisam, né, por mais que a gente já esteja caminhando a sociedade, a doutrina, a jurisprudência, nesse sentido,
esse projeto de lei 179, Laura, ele permite que a gente olhe para esses 3 patamares diferentes, tá? Permite que a gente olhe pelos interesses da família nuclear enquanto multiespécie, para quem escolheu assim conviver, para a família comunitária multiespécie, ou seja, a responsabilidade da comunidade perante os animais abandonados em situação de vulnerabilidade, e também aqueles que estão numa situação de exploração do homem pelo animal, ou seja, pelo menos o limite ali da sua tolerabilidade, né? Ou seja, das suas limitações físicas, isso precisa ser respeitado. Então, o projeto de lei, no meu ponto de vista, veio trazendo aí os benefícios que o direito das famílias tem trazido para as famílias, trazendo também para esses seres que nós optamos por trazer para dentro da nossa família, para dentro do nosso núcleo de convivência da nossa comunidade. Nada mais justo do que respeitar esses seres. Já passou da hora da gente ter esse debate, da gente discutir sobre o direito dos animais. Caroline, e como é que você tem trabalhado essa questão, né? Como advogada e como diretora do Instituto Abolicionista Animal? Bem, um prazer imenso estar aqui, né, para falar principalmente de um assunto tão caro a todas nós, né? Em relação à atividade como advogada, o que a Vanessa falou completamente procede. Quando a gente começou essa tratativa com as questões de guarda de animais, considerando o animal como um ente familiar, nós tivemos uma restrição muito grande dentro do próprio judiciário. A gente teve que ir abrindo espaços, né, de maneira bem tímida, até para a gente não transformar um discurso inclusivo num discurso excludente, né? A nossa intenção não é de tirar direitos, de ultrapassar direitos ou de desconsiderar direitos que já foram conquistados para esse animal humano que somos nós dentro dessa nossa faceta de animal social. Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande. As primeiras deliberações nas varas de família era, olha, aqui não é lugar de discutir isso não, vá lá para a vara comum, vá lá para a justiça comum e resolva essa questão da coisa que você está trazendo para poder discutir aqui no direito de família como um ente familiar, dentro da sua consideração, que é o que o nosso Código Civil determina o animal enquanto coisa, enquanto propriedade mesmo das pessoas que os detêm. Devagarinho, a gente começou a conquistar mais espaços, alguns, né, conforme a Vanessa falou também, o nosso sistema judicial é composto de pessoas, a gente precisa, né, de fazê-lo, ele só se movimenta com essas pessoas que o compõem. Então, os juízes e os promotores começaram a enxergar que realmente existia essa possibilidade, que o animal, enquanto considerado, né, com essa interação afetiva aí, com os humanos que eles escolheram também para fazer parte da família multiespécie desse nicho específico, que poderia ser resolvido na vara de família. Então, a gente já tem essa abertura, a gente já consegue chegar de uma maneira mais tranquila. Em relação ao Instituto, o Instituto Abolicionista Animal, ele é composto praticamente por todos os mais importantes, né? Doutrinadores, as pessoas que pensam e trabalham com a questão dos animais, os nossos defensores. Então, a forma de pensar dentro do IAA é uma forma bem plural e a gente respeita muito isso, né? Então, existem as correntes, que as pessoas que adequam, gostam e acham que deve sim funcionar esse reconhecimento desse nicho da família multiespécie, e outros que acham que não, que existe alguma distorção ou algum exagero ou até mesmo uma liberalidade que, na verdade, os animais não têm de autodeterminação, assim como nós temos, por uma simples questão de fisiologia, né? Nosso córtex pré-frontal nos diferencia um pouco dos demais animais, dessa nossa condição de raciocínio diferenciado. Então, lá dentro a gente trabalha os embates e leva as construções das várias ideias, das várias formas de pensar para a comunidade, para a gente ver aí essas adequações acontecerem da melhor forma possível para eles. A ideia da descoisificação dos animais é um trabalho que a gente já vem fazendo dentro da doutrina há bastante tempo, sabe? Inclusive, nós temos aqui dentro do cenário mineiro a pioneira que trabalha essa questão dos direitos animais, que é a professora Edna. Então, assim, há muito tempo atrás ela começou a trabalhar e trazer esses embates.
e a ideia de que os animais deveriam sim ser considerados enquanto indivíduos. E isso é caro para nós, sabe? E a ideia, assim, uma talvez por conta desse cenário que nós temos do sistema jurídico em si, que é a questão da legislação ser necessária para poder ficar regulamentado, porque nós somos de um sistema jurídico que necessita de leis escritas, né? A gente não é consuetudinário só em relação aos costumes e ao que vem sendo captado aí pela adequação social, pelo comportamento e conduta social. Então, a gente precisa, talvez, a ideia mais adequada para o nosso cenário atual seja a construção de um microsistema de direito animal, diferente aí das leis ambientais, tirar o animal só dessa seara da ideia de fauna e considerá-lo enquanto indivíduo, que aí na seara privada, na seara pública, em todos os ramos do direito que a gente tem, a gente conseguiria tratar esses assuntos dentro desse microsistema, assim como existe o ECA, assim como existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em função da própria vulnerabilidade que os animais apresentam frente à nossa construção sociocultural, a gente talvez conseguisse, dentro desse cenário, trazer uma resposta legislativa e uma adequação melhor para a tratativa com eles. A doutora Monique falou de uma correlação com os direitos da criança e do adolescente, né, que não tem essa autonomia para decidir numa família. É interessante, é por aí mesmo, né, que o direito do animal de estimação tem sido encaminhado? Exatamente. A partir do momento em que se considera que o animal ele deixa de ser considerado uma coisa, um artigo de propriedade para ser considerado um sujeito, ou seja, ele tem interesses jurídicos fundamentais, que no caso eles são decorrentes da sua condição já afirmada cientificamente de um ser senciente, e embora muitas pessoas confundam, falar que um animal é um ser senciente não significa dizer só que ele é capaz de sentir e de sofrer. Esse é um conceito muito complexo no âmbito da neurociência. Então envolve capacidade e uma certa autoconsciência, e que já foi reconhecido na Declaração de Cambridge. Então, a partir do momento que a gente afirma que os animais são sujeitos de direitos, a gente precisa considerar que eles são também vulneráveis e eles são incapazes de defender os seus direitos. E é por isso que o sistema jurídico, a partir do reconhecimento, é importante que se diga que em Minas Gerais nós já temos uma legislação que desde o final do ano de 2020 reconhece textualmente os animais como sujeitos de direitos. E essa legislação ela vem de encontro ao que a interpretação da Constituição hoje na base do Supremo Tribunal Federal diz. Então, essa analogia com o sistema infanto-juvenil, ela é muito bem-vinda, porque ela parte desses dois pressupostos. O primeiro pressuposto é de que o animal é um sujeito de direito, e o segundo, ele é um ser vulnerável. E quando a gente fala da tutela de vulnerável, a gente precisa trair concepções, por exemplo, do princípio de uma justiça e de solidariedade interespécie. É por isso que hoje as instituições, elas precisam também se estruturar. Não é à toa que o Ministério Público hoje tem uma coordenadoria estadual de defesa dos animais, porque o Ministério Público, como um órgão incumbido constitucionalmente da defesa dos interesses difusos e coletivos e dos direitos individuais indisponíveis, ele é o maior, deve ser o maior protagonista na afirmação, no reconhecimento dos direitos dos animais. Ok, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o projeto que está em tramitação no Congresso e sobre os direitos de animais que trabalham. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate o direito dos animais em famílias multiespécies. E também falando sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso que prevê amparo aos animais domésticos, né? Uma outra medida prevista no projeto 179 é a limitação de jornada de trabalho, repouso e a inatividade por tempo de serviço economicamente sustentada para animais submetidos ao trabalho. Bom, então eu vou perguntar para a Vanessa, qual que é a sua avaliação sobre essa medida, Vanessa?
Eu acho que ela é muito oportuna e caminha para toda essa mudança de entendimento de que animais não podem ser tratados como meros objetos. São sujeitos sencientes, dotados de consciência, dotados de direitos, direitos intrínsecos, né, que diz respeito a cada animal, a cada espécie, pelo direito que tem a si mesmo, não só pela sua utilidade para o ser humano. Nesse sentido, e ainda fazendo um link um pouco com o primeiro assunto que abordamos, eu gostaria aqui de destacar uma decisão histórica no Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes, que ontem ele determinou um prazo de 120 dias, né, para que os governos, né, estados, municípios, União, apresentem um plano para acolhimento da população em situação de rua. E nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não excluiu os animais com esses tutores em situação de rua. Ele incluiu e disse que essa acolhida tinha que ter ali a previsão também para a proteção desses animais, num claro reconhecimento de que essa população em situação de rua tem seus animais, membros da sua família, e que também merecem o cuidado, merecem a disponibilização dos cuidados e atenção do Estado. Então, para mim, isso é uma sinalização clara desse reconhecimento de que a família, né, somos nós, nossos filhos biológicos, nossos filhos humanos de afeto, mas passa também a constar, né, os animais. E é claro, quando a gente olha, né, para a Constituição Federal, e quando você tem ali, né, no artigo 5º, consagrado artigo 5º, dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, eu penso que cada vez mais já temos esse entendimento de que o todos também comporta para além da espécie humana, né? Ele não diz respeito só à espécie humana. A gente olha para a Constituição Federal Brasileira e entendemos ali uma Constituição que não é especista, é para todos, efetivamente. Essa relação com outros seres, né, com outros seres, principalmente outros animais, tem mudado, né? Essa percepção das pessoas, a conscientização de que isso esse cuidado com outros seres é importante para a nossa sobrevivência, né? Tem mudado cada vez mais, né? Perfeito. Inclusive, tem constituições que reconhecem direitos dos rios, os direitos das florestas, nesse entendimento de que fazemos parte de todo esse meio ambiente, que o ser humano é apenas mais uma das espécies dentro de bilhões que habitam a Terra e que não há condições de sobrevivência sem uma coexistência, com reconhecimento de toda essa relação. Caroline, o trabalho do Instituto Abolicionista vem nesse sentido também? Vem sim. E lá, assim, vale a pena a gente ressaltar as questões para dar uma contextualizada, né, até na fala da Vanessa, que existem várias correntes, né, de pensamentos em relação à construção e à existência do direito animal. A primeira coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui, até para poder fazer esse link de ideias, é que a construção legislativa, a construção de direitos, ela é culturalmente, por sua própria existência, antropocêntrica, né? Então, tudo começou com o homem no centro de tudo. Nós começamos a pensar em normas de conduta, como normas legais que devem ser respeitadas, com incidência de coerção ser desrespeitadas, em função da necessidade de coexistência social, né, para a gente alcançar a pacificação social. Mas só entre as pessoas. Só entre as pessoas. A ideia começou lá. Então, o nosso cenário era antropocêntrico. Se a gente for pensar bem nessas existências de paradigma, quando tudo começou na construção da história do homem, né, ou na construção da historicidade humana junto com a ideia legislativa, a gente tinha tudo no cenário de que era teocêntrico. Deus justificava as questões de existência humana e o que Deus tinha como vontade era o que o homem tinha que respeitar. E a gente veio mudando de paradigma. Veio o paradigma antropocêntrico, quando veio o iluminismo e todas aquelas outras ideias que começaram a surgir
na construção da historicidade humana, não, é o homem que deve tomar as decisões, a gente não tem que ficar esperando tanto as ideias divinas se manifestarem, vamos para a construção antropocêntrica. E para que a gente consiga dar um pulo grande, né, para o nosso cenário atual, a gente enxerga hoje a ideia, né, não só de equilíbrio, né, de ecocentrismo, mas de biocentrismo em si, para poder trazer essa construção aí, aqui para nós ainda, não ultrapassando outros seres de existência, como rios, árvores e etc., mas dentro da coexistência de animais humanos e animais não humanos, que é assim o nome que a gente coloca, e lá dentro das correntes que a gente trata lá no IAA, tem as correntes abolicionistas, as mais evidentes, né? A corrente abolicionista e a corrente utilitarista preferencial. Hoje a gente não tem mais o utilitarismo clássico, que é a ideia de utilizar os animais para alguma necessidade ou interesse humano sem pensar e sem considerar as suas características intrínsecas, né? Então, com o utilitarismo preferencial, a gente ainda enxerga hoje, para essa corrente, a possibilidade de animais estarem condicionados a trabalho, animais de companhia, o próprio animal de suporte emocional, né? Quando a gente pensa assim, tá na modinha hoje, o animal de suporte emocional teve a liminar para poder acompanhar o seu tutor no voo que saiu do Brasil e foi para Lisboa, foi para os Estados Unidos, foi para o México e etc. Esse animal, quando a gente pensa na independência e na autodeterminação da vontade desses animais, será que ele queria? Será que ele não queria? Será que ele está feliz? Será que é uma exposição a estresse, colocar o bichinho dentro de um avião, levar para outro lado, parará? A própria família multiespécie, aí a gente vai para a corrente abolicionista, que é a que defende a libertação total desses animais enquanto animais não humanos, né? Ele teria que ter o direito de escolher. Será que adotar essa teoria ou pensar nas questões legislativas em cima dessa teoria, no nosso contexto sociocultural hoje, seria um desencontro de ideias? Porque o animal de estimação, o animal de companhia, o meu filho bichológico, né, que a gente brinca assim, o meu filho bichológico, será que ele estaria em cárcere privado? Ele está obrigado a estar ali? Os animais condicionados a quebrar barreiras de existência humana, que nem os cães guias e etc. Será que eles estão felizes nesse papel? Será que eu estou realmente considerando as questões inerentes à espécie, à raça desse animal, na hora de desenhar todo esse cenário, né? Então, essa determinação de análise, pelo menos, dessa condição de de direitos reconhecidos enquanto um sujeito de direito, enquanto um indivíduo que faz parte da considerabilidade moral hoje da sociedade, assim, deve ser analisada com muito cuidado, sabe? E a gente tem que pensar nas consequências de tudo isso também, porque não adianta a gente pensar ou querer que seja incluída uma ideia ou um ponto legislativo onde a gente vai excluir outros direitos que já são direitos do bicho-homem, pensando que a ideia da construção do direito como norma de conduta literalmente começou para esse bicho-homem em função dele, né? Pensando nisso, o trabalho do Ministério Público, né, de regulamentar e de fiscalizar esse uso dos animais para o trabalho tem sido exemplar até, né? Para além dessa discussão ideológica e filosófica sobre a questão do abolicionismo, na prática, eu acredito que a gente está confluindo para um consenso de que o direito dos animais ele vem no sentido de ponderação de valores. Então, dizer que os animais eles são sujeitos de direitos não significa dizer que eles não vão poder ser utilizados para alguma finalidade que se justifique, mas significa dizer que os interesses deles vão passar a ser considerados. Isso é importante que se diga porque existe um setor da sociedade que resiste de uma maneira muito séria aos direitos dos animais. E eu estive com a Vanessa numa audiência pública na Câmara dos Deputados, em que se discutia um projeto de lei do então deputado Ricardo Zar, que vinha justamente para inserir no Código Civil a ideia de que o animal é um ser senciente. E o que a gente viu nessa audiência pública foi uma resistência enorme dos setores que exploram os animais. E a gente sabe que o agronegócio brasileiro tem um poder econômico, político gigante.
E isso vem de uma falsa ideia. Então a resistência veio justamente nessa ideia. Bom, mas se a gente reconhecer os animais como sujeitos de direitos, não vão existir mais cães-guias. Aqueles cães que foram utilizados em Brumadinho não vão poder mais. Como se os animais fossem, a partir desse conceito, ser liberados. Embora exista essa teoria abolicionista, já existe um consenso no sentido de que, do ponto de vista jurídico, reconhecer os direitos dos animais não é nesse sentido. E os direitos, inclusive, trabalhistas, né? Como a gente estava falando aqui, de repouso, de inatividade por tempo de serviço, e que isso seja economicamente sustentável, né? O animal não seja depois abandonado, depois que... Isso parte de uma passou ideia dessa fase de justamente de trabalho. conflito de interesse. A gente vai avaliar cada caso para ver se isso se justifica. Vou dar só um exemplo. Explorar os animais para fins de produção de cosméticos hoje, já se tem um conceito bem estabelecido de que isso é injustificável. A gente causar um sofrimento intenso ao animal para produzir um produto de beleza. Mas o mesmo entendimento já não se aplica se a gente pensar numa vacina, algo que para o ser humano já é fundamental. E essa ideia do animal que trabalha, que presta um serviço, vai na mesma ideia. Então, a importância da lei é no sentido da gente ter regras claras. Mas independentemente da gente ter, a gente pode já ter... Já existe uma ideia, por exemplo, um equídeo utilizado como tração. Já existe um consenso de que aquele animal pode ser utilizado respeitado as suas características naturais e conceitos bem estabelecidos na ciência de bem-estar, na ciência médico-veterinária de bem-estar animal. Se essa pessoa ela excede, ela está praticando um abuso de direito, ela está praticando um crime. Então, é importante que a gente tenha referências, e na medicina, a gente já tem uma resolução da medicina veterinária, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, resolução 1236, que traz o que seria maus tratos no âmbito de algumas atividades econômicas. É importante porque esses animais que são utilizados, ou seja, que existe um fundamento humano, uma justificativa para eles serem utilizados, seja cães-guias, sejam animais que são utilizados, por exemplo, para cuidar de estabelecimentos noturnos, mas precisam ter regras claras para saber o que é um excesso, o que está excedendo e o que está prejudicando o bem-estar do animal, porque a partir do momento que tiver um excesso, nós vamos ter um crime. E se for um cão ou um gato... Exato. E uma coisa muito bacana também para a gente quebrar, talvez, essa resistência de raciocínio, é a gente desconsiderar o tipo de animal humano e animal não humano, e considerar literalmente a mão de obra prestada, ou, não vou dizer explorada, porque a gente poderia eivar de vários, né, outros conceitos aí, mas o tipo de mão de obra prestada, que serviço que dá, porque nós humanos prestamos serviços, e nós somos reconhecidos e temos direitos reconhecidos em função dessa mão de obra, dessa prestação de serviço que a gente exerce, né? Sim, eu acredito, inclusive, que está muito ligado ao princípio da solidariedade, que é um dos que fazem a família caminhar no sentido que a gente está levando da pluralidade, do afeto enquanto amálgama. Então, a família solidária não é aquela que só cuida dos vulneráveis. Os vulneráveis também são seres de direito e de obrigações. Então, tanto o filho, enquanto criança, ele vai receber os cuidados e a responsabilidade dos pais, mas quando ele crescer e os pais forem idosos, eles também vão cuidar. Então, os animais, não sofrendo maus tratos, dentro dos limites que a própria espécie, né, permite, eles precisam trabalhar, eles precisam utilizar o que a vida dele veio para fazer, já que nós tiramos. Pensa bem, eu acho que aqui espelha bem aquela famosa frase do nosso... consagrado Antony de Saint-Exupéry. Então, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Nós tiramos, principalmente cães e gatos domésticos, do ambiente deles. Eles não sabem mais se proteger. Então, os que vivem conosco hoje, se a gente colocar lá na rua, está numa situação de maior vulnerabilidade do que os demais da espécie deles. Não é a mesma coisa um cão de estimação e um cão que vive na rua. Não é a mesma coisa um cavalo que vive na minha fazenda com todo cuidado e amor e o cavalo que está traçando carroça. Então, eu acredito no princípio da solidariedade, mas, ao mesmo tempo, na proporcionalidade, no cuidado com as limitações de cada espécie. Já que a gente acolhe um animal na convivência doméstica... Exatamente. Né? Nós tiramos do meio deles... Cuidar da segurança dele também, né? Exatamente. Por mais que a nossa referência seja antropocêntrica, porque nós somos, né, humanos, nós temos, então, que utilizar da nossa sensibilidade e maior razão, né, maior possibilidade de ter raciocínio ali em cima das situações, para protegermos os direitos e as obrigações dos animais enquanto
dentro das limitações e do tipo de trabalho que eles podem oferecer. Então, eu acredito muito na visão de defesa do princípio da solidariedade, sabe? Porque eu acredito, Laura, que nós no futuro teremos aí, da mesma forma que há pouco tempo atrás nós tínhamos as crianças, né, classificadas entre filhos legítimos, ilegítimos, adulterinos, etc. Quando a gente olha para trás, a gente pensa, puxa vida, mas que crueldade! Por que isso, em função de um papel, uma certidão de casamento, muda quem é aquela criança? Eu acredito que no futuro próximo nós estaremos, né, os nossos descendentes olharão para nós aqui e falar, puxa vida, mas que crueldade! E de vez em quando a gente ainda vê retrocesso, né? Nós estamos vendo na Itália o retrocesso Total, né? a crianças de famílias Homoafetivas, multiparentalidade, tudo isso está caindo por terra. É retrocesso. A nossa Constituição veda, né, o retrocesso. Só que na prática não é isso que a gente vê. Como nós temos, né, a defesa da nossa Constituição defende a dignidade humana, mas por que não defender a dignidade de uma forma ampla? Por que não defender a dignidade da vida? Por que a gente não pode acolher os animais dentro da nossa família, tendo como amálgama apenas o afeto, sem essa questão de por que nós somos melhores? Por que nós temos que sempre explorar, sempre olhar para o direito da pessoa? Vamos olhar para o direito daquele ser que a gente está ali estimando a vida inteira e quando eu falecer, como é que vai ser? Aí eu vou olhar os meus herdeiros, se os meus herdeiros têm condição de cuidar do meu animal? Peraí, mas e se o animal que foi cativado a vida inteira e o direito dele de continuar sendo protegido, cuidado, mesmo depois da sua morte? Então, a família tem que ter essa responsabilidade. Não é só diretamente uma pessoa. E isso tem a ver com solidariedade e responsabilidade. Ótimo. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já para falar sobre a questão de patrimônio atribuído aos animais de estimação. Já, já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas sobre direito em famílias multiespécies, a questão é se os animais domésticos têm direito à herança. Então, eu vou perguntar para a Vanessa, o projeto 179 regulamenta a atribuição de patrimônio ao animal visando o bem-estar dele. Qual que é a sua opinião sobre isso? A partir do momento que o ser humano decidiu retirar o animal, né, da sua condição na natureza, enfim, da forma como ele vivia, e decidiu trazer ele para junto da sua convivência, com a domesticação, trazendo agora para junto da sua família, isso implica em responsabilidades também, né? Que você, ser humano, acaba assumindo com esse ser, esse outro ser. Então, esse direito de herança, ele caminha nesse sentido, né, de garantir a proteção desse animal, que você assumiu a responsabilidade com ele em vida, para que ele mantenha, né, resguardado a sua condição de subsistência para além dos cuidados, né, em vida desse tutor. A gente precisa avançar, e isso vai ser um longo caminho de amadurecimento das consciências, da sociedade, para olhar os seres pelo seu direito intrínseco, que diz respeito a ele mesmo, e não diz respeito à sua função que, eventualmente, ele desempenha para outras espécies, para os outros seres. Fica mais fácil quando a gente compara situações dentro da nossa espécie. Por exemplo, recentemente eu recebi um vídeo muito interessante de uma tecnologia que está sendo desenvolvida, de um robô. Esse robô, ele faz a plantação e a colheita de uma forma assim muito, muito sofisticada, recolhendo ali maçã a maçã, ele faz análise se essa maçã já está madura, a quantidade de açúcar, né, já registra o dia, já recolhe aquela maçã, até com todo cuidado ali para não... Bom, tivemos um probleminha na conexão. Doutora Monique, falando desse aspecto, né, da herança atribuída aos animais, como é que isso está evoluindo no direito de família?
Essa questão ela já está até positivada em outras legislações, por exemplo, em Portugal, já tem alguns anos que eles passaram a prever no Código Civil a ideia de que uma pessoa pode deixar uma herança para um animal e isso vale como um dever de cuidado. Então, isso pode se aplicar, né, na nossa realidade também, porque ele responde à necessidade de dois lados. Existe, primeiro, uma necessidade humana, uma pessoa que quer garantir que o seu animal de companhia, que é um membro da sua família, ele seja cuidado após a sua morte, e responde também ao direito daquele animal, que ele pertence a uma família, então garante uma continuidade da satisfação dos seus direitos, sem uma necessidade de uma transmissão, por exemplo, da responsabilidade por próprio Estado. Márcia, falando sobre isso, é preciso então que esse animal doméstico seja registrado como membro de família, né? Já que esse é o seu trabalho. Então, Laura, olha só que interessante. A gente está falando de responsabilidade, de cuidado. Quando a gente pensa isso para o ser humano, para a gente responsabilizar alguém, cobrar direitos e responsabilidades, nós temos que conhecer esse alguém, temos que identificar esse alguém. Então, como que eu vou saber de quem que eu tenho que cobrar, quem que tem essa responsabilidade? Através de documentos, da individualização da pessoa. O registro do animal, enquanto ser que compõe aquele grupo familiar, permite tanto que nós cobremos daquele grupo familiar as responsabilidades e os cuidados sobre o animal, quanto nós poderemos identificar um animal dentro, né, o animal ficou perdido, o animal foi furtado, né, enfim, foi retirado ali do lar, sequestrado aí, né, nessa nova visão, foi sequestrado. Como que eu vou identificar que aquele animal pertence àquela determinada família? Tudo isso são situações que o registro traz essa segurança e responsabiliza, por exemplo, dentro de um núcleo familiar, não só aquela pessoa que adquiriu, comprou, adotou aquele ser, né, aquele animal, mas também todo o núcleo familiar. Alguém completou 18 anos, né, capacidade civil dentro da família. Puxa vida, então se os pais que eram quem tinha diretamente a responsabilidade sobre aquele animal faleceram, essa pessoa que tem mais de 18 anos é maior e capaz, passa a ter responsabilidade sobre aquele membro da família. Não é assim com as pessoas? Se existe uma pessoa que tem maior vulnerabilidade, na falta de um membro que tinha responsabilidade direta sobre aquela pessoa, os demais não assumem essa responsabilidade? Essa centralização e essa individualização das responsabilidades, ela se torna muito mais possível através do registro. Então, da mesma forma que nós registramos famílias dentro do registro civil, nós registrarmos uma família multiespécie, isso não muda nada. Isso só faz com que eu consiga direcionar as políticas públicas, direcionar a legislação, identificar o animal para poder fazer valer os direitos desse animal. E, ao mesmo tempo, criar responsabilidade sobre quem assumiu, né, essa família. E aí tem que ter, da mesma forma que a gente tem com os filhos, a gente tem que ter com os nossos filhos de 4 patas. Também. Isso vem para trazer um suporte para uma necessidade muito grande que a gente tem, que são a questão dos animais abandonados. Sim. Né? Então, uma questão social muito, muito forte hoje é a questão dos animais em situação de rua. E uma dificuldade que o Ministério Público tem é a identificação do responsável. Então, a questão... Pode começar, por exemplo, pelo censo, quando é feito, né? O registro do censo, colocando também os animais que convivem naquela família, quando um recenseamento for feito, começar daí e aí partir para o registro civil, pode ser? Só complementando, então, isso pode começar, por exemplo, da obrigatoriedade de um cadastro, né, enquanto pertencente a uma família, que seja família comunitária, para quem não está, né, para os animais de rua, os animais que estão em situação de vulnerabilidade, ter um cadastro da família que ele participa. A obrigatoriedade. Mas nem sempre isso vai ser voluntário, né? Então, talvez o que a doutora Monique tenha falado seja exatamente isso, necessidade de criar uma... Mas já existe. Em Minas Gerais já existe o dever de registro, que é feito através do chip, do microchip. E isso é feito justamente para fins de responsabilização, né? Para poder vincular o animal, para a gente ter uma identificação, até por questões sanitárias. Mas principalmente para coibir o abandono, que o abandono é a pior, é o que geralmente gera o problema dos animais em situação de vulnerabilidade nas ruas e acaba socializando o problema, porque cria a necessidade do município ter
política de controle populacional e de abrigo desses animais. Sim, aí dentro dessa mesma lógica, perdão, Laura, da questão do microchip, o microchip identifica o indivíduo, né, dentro de, individualiza, mas colocar no seio familiar, identificar uma família multiespécie, essa ligação do humano com o não humano, isso feito dentro do registro da família, traria a maior segurança, tanto em relação a... Já há consciências de famílias que buscam isso? Sim, muita gente busca, inclusive existem dentro da esfera da comissão de notários registradores, a gente busca esse registro, porque já existe a possibilidade de registrar no registro de títulos e documentos que registra coisas. Então a gente quer justamente trazer para o seio do registro civil, que é onde nós registramos famílias, emoções, questões existenciais e não patrimoniais. Então a defesa hoje de registrar a família multiespécie, ela vai muito além, inclusive, da pura identificação do animal. A gente busca identificar um animal dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, em que aquelas pessoas são responsáveis por ele. Né? E, ao mesmo tempo, dar proteção ao animal, porque se ele for perdido, abandonado, ele tem a identificação pessoal pelo microchip, por exemplo, esse microchip está atrelado ao registro de uma determinada família. Antes de passar a palavra para você, Carolina, eu vou voltar lá na Vanessa, que o sinal dela foi reabilitado. Vanessa, queria que você concluísse sua colocação. Então, dois comentários sobre o que vocês estão falando sobre a questão do registro e do censo animal. Nós aqui no Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais estamos envoltas, né, dessa missão assim, prioritária, que é a elaboração do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Estamos vindo aí de uma rodada de 4 encontros técnicos, né, com gestores e profissionais da proteção animal, né, representantes do MP, do Judiciário, de veterinários, tudo fazendo aportes de sugestões, né, para a elaboração desse programa, que seja um programa representativo de todo o Brasil. E uma das questões pontuadas é a necessidade da gente elaborar um registro, um sistema de identificação e controle dos animais domésticos, um registro nacional. Nós temos Minas Gerais, né, que é pioneira, protagonista já na questão da criação do registro e da obrigatoriedade desse registro por lei, mas a grande maioria dos estados e dos municípios brasileiros carecem desse registro. Então, é desafio do departamento, né? Já estamos à volta de conversar com a equipe técnica para o desenvolvimento desse registro, que vai proporcionar você fazer a identificação desse animal junto à sua família, vai possibilitar a questão de você, inclusive, fazer a transferência da tutela. Eu tenho um animal hoje e, por algum motivo, eu doei, fiz a doação, às vezes está em lar temporário, está abrigado numa ONG, então você transfere ali a responsabilidade para o novo tutor, né? Esse registro, ele vai ser um importante instrumento de políticas públicas para os municípios. A partir do momento que eu sei que naquele bairro tem a quantidade de X cachorros, X gatos, e tantos não estão castrados, eu já sinalizo ali para aquele prefeito, para aquele governador, a necessidade de investimentos em políticas públicas. E a gente já começa a fazer o convencimento para o governo, inclusive União, da necessidade de aportar recursos da União para aquelas ações de castração naquele local específico. Esse registro vai fazer a possibilidade também da gente fazer o cruzamento de informações com dados da saúde, por exemplo. Eu tenho ali a verificação de que no bairro tal, na rua tal, eu tenho uma grande quantidade de gatos e aqueles gatos não estão castrados e eu sei que ali é foco de esporotricose. Ali já me dá uma sinalização clara da vinculação entre a questão da castração, da ausência ou da ausência da castração e esse controle de uma zoonose importante, né, que afeta de forma séria também as pessoas. Então, ele já vai possibilitar toda essa gestão de políticas públicas, né, esse registro. E você avança, todo país que realmente enfrentou a questão do controle populacional, né, de forma séria, que enfrentou a questão, né, a Holanda agora zerou, né, a quantidade de população de cães de rua, necessariamente passou
pelo registro animal, microchipagem e registro do animal. E ali, no desenvolvimento do CICAD, a gente está com a previsão, inclusive, o tutor vai lá, faz o registro e ele tem a possibilidade, né, de emitir ali, simbolicamente, né, a carteirinha o RG animal, né? Ele vai conseguir fazer a emissão dessa carteirinha, e que vai ser um atrativo, né? Eu quero ter a carteirinha dos meus 32 cães e gatos que eu tenho hoje tutelados aqui comigo, né? Quem não quer, né? Faz parte da nossa família. E para os prefeitos, né? Eles com certeza vão querer aderir, porque vai ser um instrumento importante de gestão dessa política. Mas eu digo assim que é um efeito colateral positivo do CICAD, é que ele vai estar fazendo, ao vivo e a cores, o censo animal. Todo animal que você joga no CICAD, que faz o registro ali, você vai estar atualizando, né, diuturnamente esse censo em tempo real. Para além disso, juntamente em parceria com o Ministério da Saúde, o DPDA ele conseguiu que fosse incluído uma pergunta na Pesquisa Nacional de Saúde. A última foi realizada em 2013, né, com divulgação em 2015 dos dados, e no ano que vem vai ter uma nova edição dessa pesquisa. Ela não é um censo, ela é um levantamento amostral, mas ainda assim vão nos dar indicativos importantes, além de perguntar quantos cães, quantos gatos, né, que foi a pergunta de 2013, também vai perguntar ali quantos estão castrados e quantos não estão castrados. Ou seja, já vai dar indicativos importantes para a gente direcionar a formulação dessas políticas públicas, pleitear orçamento e trazer todas essas informações que futuramente, né, vai bater ali com as informações que vamos passar a coletar por meio do CICAD. Inclusive, com a possibilidade da gente fazer a integração desse Banco Nacional que vai ser criado com os bancos estaduais já criados, né? A gente tem Minas, que está bastante avançado, temos São Paulo, Rio também tem alguma iniciativa, e Paraná, né? Então, todos esses bancos de registros estaduais, nós vamos criar a oportunidade de fazer essa integração com o CICAD, né? Que vai ter aí os dados nacionais. Caroline, deixa eu só passar para a Caroline a pergunta sobre essa questão do registro, porque ele vai permitir que o animal tenha garantido seu direito à herança, mas também no caso de uma separação, né, entre os tutores, isso ajudaria de uma forma eficaz, né? Na verdade, pensar em direito dos animais e pensar no reconhecimento do animal enquanto indivíduo dentro de um seio familiar é uma questão de outra idade, né, gente? É uma questão que transcende literalmente as limitações que a nossa construção histórica nos impõe, né? Hoje, por exemplo, na seara do divórcio, a gente já tem aí, em termos de jurisprudência, em termos de fatos mesmo que determinam a construção do direito, uma abertura bacana nesse sentido. Em relação ao testamento, embora a gente consiga utilizar o que a lei nos permite, o que a lei hoje nos apresenta como uma forma de resolver o problema, que seria uma doação, porque testar significa doar, né? Você vai estar doando o seu patrimônio e o fato gerador dessa doação, para esse contrato vir a ter validade, é a morte da pessoa que está dispondo dos seus bens. Numa seara, assim, geral, quando você fala em termos de doação de patrimônio, de disponibilizar patrimônio, você teria direito de fazer isso porque eu sou uma pessoa maior, capaz, bem, nós estamos falando de coisa, eu posso doar para quem eu quiser. E tem as entraves das legítimas dos herdeiros, né? E essa legítima dos herdeiros, desde que respeitada, você pode doar outra parte do seu patrimônio para quem você quiser e da forma que você quiser, desde que permitido em lei. E uma das coisas que a gente faz hoje é, por exemplo, eu doar o que eu posso, ressalvada a legítima dos meus herdeiros, para a Márcia, por exemplo, condicionado a que ela utilize essa herança que eu estou deixando para ela para o bem-estar e para o cuidado com os meus animais. Eu não posso, no direito brasileiro ainda, doar diretamente para o meu animal, mas eu posso fazer essa etapa. Eu posso doar para alguém, para que esse alguém utilize o meu patrimônio nos cuidados, sob condição mesmo de cuidar dos meus animais. É uma questão de evolução, né, gente? Conscientização. Eu vou agradecer a vocês, nosso tempo chegou ao fim,
Mas é um assunto que a gente já viu que rende, estão convidados a participar de outras vezes. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todas vocês. E a vocês que estiveram conosco. Obrigada pela audiência. Continue ligado na TV MP. Eu volto em breve. Mas foi joia. Obrigada.